Olá, alunos do sétimo ano do Colégio Futura. Vamos dar sequência à nossa aula de História. Na última aula a gente falou sobre a Idade Média, sobre o final da Idade Média. Essa idade, na última aula nós falamos sobre a Baixa Idade Média, que ela vai do século XI até o século XV, onde aquela estrutura rural da, da Idade Média ela vai entrando em crise, ou seja, a crise daquele sistema, o sistema feudal. E vai surgir uma nova classe social. A gente vai surgir ali, vai começar a emergir a burguesia. A gente explicou um pouco esse conceito de burguesia e agora a gente vai entrar na expansão marítima europeia, que é o período no qual a Europa busca, sai, se lança em alto mar através das embarcações marítimas e encontra o, o novo mundo, que é a América, que vem a ser a América, né? O Brasil também vai ser descoberto nesse período. Então o que nós vamos identificar aqui nesse primeiro momento? Quais fatores para a expansão marítima? Expansão marítima portuguesa, as etapas da expansão, as navegações tardias e as consequências. Então, vamos lá. A expansão marítima europeia. A expansão marítima europeia é um processo histórico ocorrido entre o século XV e XVII. Contribuiu para que a Europa superasse a crise do século XIV e XV, através das grandes navegações, a uma expansão das atividades comerciais, contribuindo para o sucesso de acumulação de capitais na Europa. Mas do que são capitais? Capitais é dinheiro, pessoal. É a mercantilização, é trazer dinheiro, trazer moeda, trazer ouro, é trazer, fomentar o comércio, criar um comércio através das colônias. Então eles vão para outras, vão descobrir outras áreas, descobrir outros territórios, explorar esses territórios e extrair riquezas desse território e levar para a Europa. Fatores para a expansão marítima. A expansão marítima teve um nítido caráter comercial. Daí definir esse processo como uma empresa comercial de navegação ou como um grande empreendimento marítimo. Formação do Estado Nacional e a centralização política. As grandes navegações só foram possíveis com a centralização do poder político, pois fazia necessário uma complexa estrutura material de navios, armas, homens, recursos financeiros. Ou seja, a centralização do poder político agora está focado no rei, no absolutismo. Ou seja, o rei, a figura do rei que vai comandar, que vai centralizar a política, né? Ali na Idade Média a gente tinha muito principado, muitas disputas, tinha o poderio na mão dos senhores feudais, então existia, o poder estava dividido, estava diluído. Aqui ele vai ter uma centralização do poder na figura do rei. Interesses econômicos. A necessidade de ampliar a produção de alimentos em virtude da retomada do crescimento demográfico, ou seja, crescimento demográfico, crescimento da população. A necessidade de metais preciosos para suprir a escassez de moedas. Romper o monopólio, o exercido pelas cidades italianas no Mediterrâneo, que contribuía para o encarecimento das mercadorias vindas do Oriente. Monopólio mono, é um, ou seja, monopólio exercido pelas cidades italianas. Então, somente as cidades italianas exploravam o mar Mediterrâneo. Isso encarecia, porque só eles tinham o produto que o resto da Europa necessitava. Então, o que eles faziam? Colocavam o preço que eles queriam. Então, isso era um problema. Esse era um problema, que eles tinham as mercadorias vindas do Oriente e eles vendiam a preço que eles queriam. Porque quando tem pouca oferta, quando tem muita demanda, muito interesse e pouca oferta, o preço vai aumentar. Tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, encarecendo ainda mais a produção do Oriente. Então, nesse momento aqui, a gente viu que a queda do Império, o Império Otomano vai tomar conta do Oriente ali, e isso vai fazer com que, lembrando que a rota para o Oriente é sempre a rota que mais que traz as especiarias,
que é aquilo que mais interessava para a Europa nesse período, em função da necessidade de se temperar as carnes. Lembrando que nessa época não existia geladeira, não existia outra forma de conservar o alimento. Aqui é a expansão marítima portuguesa. Portugal foi a primeira nação a realizar a expansão marítima. Além da posição geográfica, de uma situação de paz interna e de presença de uma forte burguesia mercantil, o pioneirismo português é explicado pela sua centralização política, que, como vimos, era condição primordial para as grandes navegações. A formação do Estado Nacional Português está relacionada à Guerra da Reconquista, luta entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica. Pessoal, aqui a gente vai fazer somente uma introdução, né? Tem vários assuntos, e na aula online nós vamos esmiuçar esses assuntos, debatê-los de forma mais direta, para que nós possamos ter uma explicação melhor sobre isso. Mas aqui é importante a gente compreender que Portugal vai ser o pioneiro na expansão marítima, em se jogar ao mar, né? A primeira dinastia portuguesa foi a dinastia de Borgonha, a partir de 1143, caracterizada pelo processo de expansão territorial interna. Entre os anos de 1383 e 1385, o Reino de Portugal conhece um movimento político denominado de Revolução de Aves, movimento que realiza a centralização do poder político, aliança entre a burguesia mercantil lusitana com o mestre de ordem de Aves, Dom João. A dinastia de Aves é caracterizada pela expansão externa de Portugal e expansão marítima. Aqui tem as etapas da expansão. A expansão marítima portuguesa interessava a monarquia, que buscava seu fortalecimento. A nobreza interessava em conquistas de terras. A Igreja Católica e a possibilidade de cristianizar outros povos, e a burguesia mercantil desejava ampliar seus lucros. A seguir, as principais etapas da expansão de Portugal. Então eles vão ter a tomada de Ceuta, importante entreposto comercial no norte da África. Em 1420 vai ter a ocupação da Ilha da Madeira e Açores no Atlântico. Em 1434 a chegada ao Cabo Bojador. Em 1445 chegada ao Cabo Verde. 1487 Bartolomeu Dias e a transposição do Cabo das Tormentas. Em 1498 Vasco da Gama atinge a Índias. E em 1499 viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né, ao que viria a se tornar Brasil. As rivalidades ibéricas. Portugal e Espanha, buscando evitar conflito sobre os territórios descobertos ou a descobrir, resolveram assinar um acordo proposto pelo Papa Alexandre VI em 1493. No meridiano passando 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, dividido as terras entre Portugal e a Espanha. Portugal não aceitou o acordo e no ano de 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas não foi reconhecido pelas demais nações europeias. Navegações tardias. Inglaterra, França e Holanda. Os atrasos na centralização política justificam o atraso dessas nações na expansão marítima. A Inglaterra e França envolveram-se na Guerra dos 100 anos, de 1337 a 1453, e após este longo conflito, a Inglaterra passa por uma guerra civil, a Guerra das Duas Rosas, de 1455 a 1485. Já a França, no final do conflito com a Inglaterra, enfrenta um período de lutas no reinado de Luís I, de 1461 a 1483. Somente após esses conflitos internos é que ingleses, durante o reinado de Elizabeth I, de 1558 a 1603, e franceses, durante o reinado de Francisco I, iniciaram a expansão marítima. A Holanda tem seu processo de centralização política atrasado por ser um feudo espanhol. Somente com o enfraquecimento da Espanha e com o processo de sua independência é que os holandeses iniciarão a expansão marítima. Consequência: as grandes navegações contribuíram para uma radical transformação da visão da história da humanidade. Houve uma ampliação do conhecimento humano sobre a geografia da Terra e uma verdadeira revolução comercial a partir da unificação dos mercados europeus, asiáticos, africanos e americanos. A seguir, algumas das principais mudanças.
a decadência das cidades italianas, a mudança do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, a formação do sistema colonial, enorme fluxo de metais para a Europa proveniente da América, retornos do escravismo em moldes capitalistas, o eurocentrismo, ou hegemonia europeia sobre o mundo, e o processo de acumulação primitivo de capitais, resultado na organização da formação social do capitalismo. Pessoal, aqui a gente está fazendo uma breve introdução a respeito desse assunto. Na aula que nós teremos na terça-feira, nós adentraremos a esse tema, tiraremos nossas dúvidas e ampliaremos o conhecimento a respeito desse período. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês que façam um resumo da página 454 até a página leiam a página 454 até a página 464 e façam um resumo da página 454 até a página 457. Tá bem? Então, um bom final de semana a todos. Tenham todo um ótimo dia. Muito obrigado. Tchau, tchau.